Apenas diga estas 6 palavras e você atrairá qualquer pessoa. Você já percebeu que as pessoas mais ouvidas quase nunca são as que mais falam? Elas chegam, se calam e mesmo assim dominam o ambiente. Há algo nelas, um tipo de força silenciosa que não precisa se exibir. Enquanto isso, os que mais se esforçam para parecer interessantes acabam se tornando invisíveis. O mundo atual está cheio de vozes, mas vazio de presença. E talvez o seu problema nunca tenha sido falta de carisma, mas excesso de ruído. Vivemos numa era em que todo mundo quer ser notado. Postam, opinam, explicam, sem parar. Mas poucos percebem o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta provar valor, menos valor transmite. Porque quem precisa convencer já perdeu. A verdadeira atração não vem do desempenho, vem da densidade. E densidade não se cria com palavras, se cria com silêncio. Os antigos estoicos sabiam disso muito antes das redes sociais existirem. Eles entendiam que a comunicação não é sobre volume, mas sobre presença. O sábio não fala para conquistar. Ele fala para expressar o que já é. E é justamente isso que o torna irresistível. Porque o mundo inteiro está faminto por algo que quase ninguém oferece. Verdade. Neste vídeo, você vai descobrir 6 frases tão simples que parecem banais, mas que carregam uma força que as pessoas modernas esqueceram como usar. Elas não servem para manipular, servem para magnetizar. Porque quando sua mente está em paz, até o seu silêncio fala. E quando suas palavras nascem dessa calma, o outro sente. Ele não entende com a cabeça, ele sente com a alma. Talvez ninguém tenha te contado, mas existe uma forma de falar que atrai naturalmente. Uma comunicação que não vem do desejo de impressionar, mas do domínio sobre si mesmo. E o primeiro passo começa com algo quase antinatural para o mundo atual. Parar de tentar ser interessante. E começar a realmente se interessar. O poder da presença sobre a performance. Há pessoas que não precisam levantar a voz para serem ouvidas. Elas entram em um ambiente e de alguma forma tudo muda. Não é o que dizem, é o que emanam. Existe uma calma firme. Uma confiança silenciosa que faz os outros quererem ouvir. E o curioso é que, enquanto o mundo corre tentando parecer interessante, essas pessoas simplesmente são. Elas não performam, elas presenciam. Vivemos em uma era em que quase todo mundo está competindo por atenção. A conversa virou uma corrida de quem fala mais rápido, mais alto ou mais certo. Só que o impacto verdadeiro nunca vem do ruído, vem da intenção. As palavras certas perdem o sentido quando ditas por uma mente apressada. Já uma pausa dita no momento certo tem o poder de tocar mais fundo do que qualquer discurso decorado. É a energia por trás das palavras que define seu peso. Pense nas conversas que ficaram gravadas na sua memória. Aquelas que de alguma forma te transformaram. Quase sempre foram com alguém que te ouviu de verdade, sem interromper, sem se apressar para responder. Essa pessoa não precisava dominar o assunto. Ela dominava a atenção. E é essa atenção que cria conexão. O ser humano não quer apenas ser entendido. Ele quer ser sentido. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Para eles, o domínio de si mesmo era a base de toda virtude. E não há domínio maior do que controlar o próprio impulso de provar algo. Marcos Aurelius escreveu: a alma se torna da cor dos pensamentos que abriga. Uma mente ansiosa transmite ansiedade. Uma mente centrada transmite paz. E quando você fala a partir dessa paz, o mundo escuta. Veja um exemplo simples. Imagine 2 pessoas contando a mesma história. Uma fala rápido, gesticula demais, tenta convencer. A outra fala devagar, com pausas, olhando nos olhos, escolhendo bem cada palavra. Quem você escuta com mais atenção? A diferença não está na história, está na presença. É o mesmo conteúdo, mas uma energia completamente diferente. Presença não é técnica, é estado. Se quiser desenvolver essa força, comece pelos pequenos momentos. Ao conversar, coloque o celular de lado. Respire antes de responder. Ouça sem planejar o que vai dizer depois. Esses detalhes parecem bobos, mas treinam o músculo mais raro da comunicação moderna. A presença total. É ela que transforma conversas comuns em conexões reais. É ela que faz o outro sentir que, por um instante, o mundo parou só para ouvir. E é justamente essa presença, essa quietude firme, que prepara o terreno para o próximo princípio. Aquele que separa quem apenas fala de quem realmente comunica com peso, e não com volume. Comunicar com peso, não com volume. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre falar para ser ouvido e falar para ser sentido. A maioria das pessoas confunde uma coisa com a outra.
Elas acreditam que quanto mais palavras usarem, mais impacto terão, quando, na verdade, o excesso dilui a força. Palavras têm o mesmo efeito que o perfume. Quando usadas em excesso, perdem o encanto. O peso da fala vem da clareza, não da quantidade. Os grandes comunicadores do mundo, de Sêneca a Steve Jobs, dominavam essa arte. Não porque sabiam demais, mas porque sabiam o que não dizer. Um discurso poderoso não nasce da pressa em preencher o silêncio, mas da sabedoria em escolher o momento certo de quebrá-lo. O tom, a pausa, o olhar, tudo comunica. É por isso que o silêncio bem usado vale mais do que 1000 explicações. Pense em alguém que fala pouco, mas sempre que abre a boca, você presta atenção. Existe um magnetismo nisso. É como se cada palavra tivesse peso específico, densidade emocional. A pessoa não desperdiça sílabas. Cada frase é medida, lapidada. Esse é o segredo dos sábios. Não precisam provar inteligência. Deixam que a lucidez fale por eles. O oposto também é verdadeiro. Há quem fale sem parar, tentando convencer, explicar, justificar. Mas o que soa como autoconfiança é, na maioria das vezes, insegurança disfarçada. Quem domina a própria mente não precisa dominar a conversa. O ego quer ter razão, a sabedoria quer ter paz. E quando a paz fala, até o mais arrogante se cala. Marcos Aurelius escreveu: "O que não é necessário é inimigo do que é essencial." Isso vale tanto para a vida quanto para a fala. Se você quiser que suas palavras tenham impacto, retire o excesso. Evite adornos, jargões e floreios. Diga o necessário com verdade. Uma frase dita com autenticidade atravessa o tempo. Uma fala ensaiada morre na hora. Quer ver isso na prática? Observe um bom professor. Ele explica conceitos complexos com simplicidade. Não porque sabe pouco, mas porque entende muito. Quando você entende algo profundamente, não precisa complicar. O complicado é a máscara de quem ainda não compreendeu. O simples é a assinatura de quem domina. E talvez ao perceber isso você comece a notar um padrão curioso. As pessoas mais magnéticas não são as que falam mais, são as que fazem você querer continuar ouvindo. E o segredo disso está na próxima lição. Aprender a transformar cada conversa em um convite, não em uma disputa. Ou como o estoico diria, conte-me mais sobre isso. Escuta genuína. A maioria das pessoas ouve apenas para responder, não para entender. Elas escutam com os ouvidos, mas não com a mente, muito menos com o coração. O mundo moderno nos ensinou a transformar toda conversa em uma vitrine. Enquanto o outro fala, já pensamos no que diremos depois. Só que o verdadeiro poder da comunicação está no contrário. A frase, conte-me mais sobre isso, é quase uma chave secreta. Ela abre portas no outro, faz com que ele se sinta visto, e isso é raríssimo hoje. Quando você diz, me conte mais sobre isso, está comunicando algo muito maior do que curiosidade. Está dizendo, o que você sente importa. E acredite, não há elogio maior do que esse. As pessoas se aproximam de quem as faz sentir valorizadas. Isso é psicologia básica e sabedoria antiga ao mesmo tempo. É por isso que quem ouve com presença cria vínculos mais fortes que quem tenta impressionar com palavras. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, uma serenidade interior que permite enxergar o outro sem pressa nem julgamento. Em vez de reagir, você observa. Em vez de corrigir, você compreende. E, curiosamente, é nesse estado de quietude que as pessoas se abrem. Elas confiam porque sentem que ali há espaço. Um espaço raro, silencioso, seguro. Quer praticar? Da próxima vez que alguém te contar algo, resista ao impulso de responder com uma história sua. Apenas escute. Faça uma pergunta que aprofunde o tema, não que o desvie. Pergunte, e como você se sentiu com isso? Em vez de, comigo foi parecido. É simples, mas poderoso. O foco sai de você e vai para o outro. E é aí que a conexão começa. Essa é uma das maiores ironias da comunicação. Quanto menos você fala, mais o outro se aproxima. Porque no fundo, todos nós queremos ser compreendidos. E quem consegue oferecer isso, naturalmente se torna magnético. Não porque está tentando conquistar, mas porque oferece o que mais falta no mundo. Atenção genuína. Sêneca dizia que nenhum homem pode aprender aquilo que pensa já saber. Quando você escuta de verdade, aprende 2 vezes. Primeiro sobre o outro, depois sobre si mesmo. É na escuta que você descobre o que o outro teme, sonha, evita. E em silêncio, percebe o reflexo da sua própria humanidade nas histórias alheias. E é justamente nesse ponto, quando você entende o poder de ouvir sem se apressar para resolver,
que surge o próximo princípio. Porque às vezes a resposta mais sábia que você pode dar é admitir que ainda não a tem. E é aí que nasce o poder da frase seguinte: honestidade. Honestidade, poucas frases carregam tanta força quanto "eu não sei". A maioria evita dizê-la como quem evita um veneno, mas para o sábio, ela é um remédio. Vivemos em uma era em que parecer inteligente importa mais do que buscar sabedoria. As pessoas preferem fingir entendimento a admitir ignorância, e nisso perdem a confiança dos outros e de si mesmas. A verdade é simples: ninguém confia em quem sempre tem uma resposta. Mas todos respeitam quem tem coragem de dizer "ainda não sei, mas quero entender". Essa humildade é magnética porque revela segurança interior. Quem precisa fingir saber demonstra medo de ser visto. Quem admite não saber mostra coragem de aprender. Sócrates construiu toda a sua filosofia em cima disso. Só sei que nada sei. Essa não é uma confissão de fraqueza, é o auge da lucidez. O ignorante finge certezas. O sábio prefere o vazio, porque sabe que é nele que o conhecimento se acomoda. Pense em quantas vezes você confiou mais em alguém que foi sincero sobre suas limitações do que em quem tentou te convencer de algo. A honestidade tem um som próprio. Ela soa diferente, atravessa o ar com um tipo de clareza que o ego jamais alcança. E é por isso que pessoas autênticas atraem. Não porque são perfeitas, mas porque são reais. O estoicismo ensina que o maior poder é o domínio sobre si mesmo, e admitir o que não se sabe é uma forma de autocontrole. É resistir à vaidade de querer parecer mais do que é. Quando você diz "eu não sei", abre espaço para a verdade surgir, e esse espaço é raro. É nele que nasce a confiança, tanto nas relações quanto em si mesmo. Na prática, isso muda tudo. Imagine uma reunião, um debate ou até uma conversa difícil. Enquanto todos se esforçam para parecer certos, você pausa e diz: "Não tenho certeza sobre isso, mas posso descobrir". Essa frase por si só desarma egos, cria pontes e transmite algo que nenhum argumento consegue: integridade. A honestidade não te faz parecer menor, te faz parecer humano. E o humano é irresistível porque é autêntico. As pessoas não buscam perfeição, buscam verdade. E quando encontram alguém que não precisa mascarar o que é, sentem alívio, porque finalmente podem ser quem são também. E talvez esse seja o ponto em que o estoicismo se encontra com a empatia. Quando você aceita não saber, passa a ouvir com mais abertura, e é dessa escuta que nasce a compreensão. É o que nos leva ao próximo princípio, aquele que transforma a vulnerabilidade em conexão profunda. Isso parece difícil. Empatia. Vivemos cercados por pessoas que escutam para responder, mas quase ninguém escuta para acolher. Quando alguém desabafa, o impulso comum é tentar consertar, aconselhar, resolver, como se todo sofrimento fosse um problema técnico. Mas muitas vezes o que o outro precisa não é de uma solução, e sim de presença. Dizer isso parece difícil, é um gesto pequeno, mas poderoso. Essa frase comunica algo que poucos conseguem oferecer: compreensão sem julgamento. A empatia estoica não é sentimentalismo, é lucidez emocional. Ela reconhece a dor do outro sem ser engolida por ela. Epicteto dizia que devemos ser gentis, pois todos travam batalhas invisíveis. Essa gentileza não vem do impulso, vem da consciência. É perceber que o mundo não gira em torno das suas dores. E ainda assim, você escolhe se importar. Quando você diz "isso parece difícil", não está tentando resolver, está validando a experiência do outro. Lembre-se, consolar não é corrigir. Às vezes é apenas estar ali, sem pressa, sem tentar mudar nada. As palavras certas não curam feridas, mas abrem espaço para que a cura comece. Imagine alguém dizendo: "Eu sei, deve ter sido pesado". Só isso já muda tudo, porque no fundo, o que todos queremos é ser reconhecidos. E reconhecimento é o oxigênio da alma. Há um detalhe curioso aqui: a empatia verdadeira não busca recompensas. Ela não aparece para ser elogiada, mas porque compreende o valor do silêncio compartilhado. Em um mundo viciado em respostas rápidas, ser capaz de simplesmente ouvir é um ato revolucionário. Às vezes o que o outro precisa é só saber que você não vai embora enquanto ele fala. Na prática, experimente trocar o "fica calmo" por "deve ser difícil mesmo". O primeiro minimiza, o segundo humaniza. Quando você tenta diminuir a dor de alguém, transmite a mensagem de que ela é um exagero. Mas quando reconhece a dificuldade, transmite respeito. E o respeito é o solo onde toda confiança floresce. Sêneca escreveu:
Se queres curar a alma de alguém, ouve-a antes de falar. Essa frase resume o espírito da empatia estoica. Ela não nega o sofrimento, mas o ilumina com serenidade. Não tenta apagar o fogo da dor, mas aquece com presença. E, curiosamente, quanto mais você oferece essa escuta, mais leve se torna sua própria mente. E é nesse ponto que surge uma das lições mais esquecidas da vida moderna: o poder do silêncio. Porque às vezes, a maior demonstração de sabedoria não está no que dizemos, mas na capacidade de sustentar o espaço entre uma frase e outra. E é sobre isso que o próximo princípio revela: o mistério do silêncio intencional. Silêncio intencional. Silêncio assusta. Ele incomoda porque revela. Quando a conversa cessa, o que fica exposto é o que somos de verdade, sem adereços, sem disfarces, sem performance. Por isso tantos fogem dele. Preenchem os espaços com palavras, risadas forçadas, explicações desnecessárias. Mas o sábio não teme o silêncio. Ele o habita. Sabe que é nele que mora a presença. E que, às vezes, o que cala ensina mais do que o que fala. Sêneca dizia: o silêncio é uma lição aprendida através de muitos sofrimentos. É preciso maturidade para não reagir, não interromper, não tentar dominar o momento. O silêncio é um espelho. Ele reflete o nível de domínio que você tem sobre si mesmo. Quando você está em paz, não precisa se provar. Quando está centrado, o silêncio se torna sua linguagem secreta. Ele comunica calma, confiança e poder. Observe uma conversa entre duas pessoas. Uma delas tenta preencher cada segundo, falando sem parar, rindo alto, temendo o vazio. A outra apenas escuta, faz pausas, deixa o ar respirar entre as frases. A diferença é quase física. O primeiro quer ser notado. O segundo já é. O silêncio é magnético porque é raro. E tudo que é raro, atrai. Os estoicos viam o silêncio como parte do autodomínio. Falar menos não é se esconder, é escolher o momento em que a palavra é realmente necessária. É o que Sêneca chamava de economia da fala. Não desperdiçar o verbo com o que não edifica. O silêncio bem usado é uma forma de carisma. Uma presença que não grita, mas ocupa. Na prática, comece a notar quando fala apenas para preencher o vazio. Antes de responder, pause um segundo. Observe a reação do outro. Muitas vezes, o impacto da sua mensagem está nesse intervalo. O silêncio é a moldura que dá peso à palavra. Sem ele, tudo vira ruído. Com ele, cada frase se torna uma pedra preciosa colocada no lugar certo. O silêncio também revela intenções. Quando alguém se cala diante de uma provocação, transmite força. Quando responde com calma diante do caos, inspira respeito. É a diferença entre reagir e escolher. E essa escolha silenciosa é a raiz da sabedoria estoica. O domínio sobre si antes do domínio sobre o mundo. E há algo mais profundo ainda. O silêncio é a ponte entre a mente e o coração. É nele que a intuição fala, que as respostas surgem sem esforço. Quando você aprende a ouvir o próprio silêncio, começa a enxergar o que o barulho da vida sempre escondeu. E é daí que nasce o próximo princípio: o poder de reconhecer o outro. Não com palavras de costume, mas com presença e gratidão sincera. Eu te aprecio. Reconhecimento humano. Dizer obrigado é comum. Dizer eu te aprecio é raro. A primeira expressão reconhece o que alguém fez. A segunda reconhece quem alguém é. E essa diferença muda tudo. Quando você diz eu te aprecio, está dizendo eu te vejo. Está reconhecendo o ser, não apenas a ação. É um gesto simples, mas que toca em algo essencial, a necessidade humana de significado. No fundo, todos queremos saber que, de alguma forma, nossa presença importa. Em um mundo onde tudo é transação, tempo, atenção, afeto, o simples ato de reconhecer alguém sem pedir nada em troca se torna revolucionário. A gratidão genuína é uma força magnética porque dissolve o ego. Ela não elogia para obter, elogia para elevar. E o curioso é que quanto mais você aprecia, mais abundância sente. Porque perceber valor no outro é sinal de que já o encontrou em si mesmo. Marcos Aurelius escrevia sobre isso quando dizia: as almas se elevam quando se lembram da bondade. Ele entendia que o reconhecimento é uma virtude de quem transcendeu a necessidade de competir. O ego compara, o coração agradece. Quando você diz, eu aprecio o que você é, você quebra o ciclo da indiferença e cria um instante de humanidade em meio ao caos. Experimente isso.
Na próxima conversa, olhe nos olhos de alguém e diga: eu aprecio o que você é, não apenas o que faz. Observe o efeito. As pessoas se desarmam, porque estão acostumadas a elogios superficiais, mas não a serem vistas de verdade. Essa frase, curta e simples, desperta algo ancestral, o desejo de pertencer. E a beleza da gratidão é que ela multiplica o que toca. Quando você reconhece a luz do outro, acende também a sua. A comunicação deixa de ser troca de palavras e passa a ser troca de energia. O ambiente muda. O peso das tensões se dissolve. É como se o ar ficasse mais leve, porque no fundo, o apreço é uma forma silenciosa de amor. Os estoicos viam isso como um exercício de virtude. Agradecer não pelo que o mundo te dá, mas por quem o mundo te faz encontrar. Apreciação é presença com propósito. É dizer: eu reconheço o valor do instante e das pessoas que ele me traz. Essa é uma das linguagens mais elevadas que se pode aprender. E, paradoxalmente, a mais esquecida. E é justamente quando você aprende a reconhecer o valor do outro que descobre o valor do não. Porque quem aprecia também sabe quando preservar a própria energia. É o que nos leva ao último princípio, talvez o mais poderoso de todos: o limite que define o respeito. A arte de dizer com serenidade e firmeza uma simples palavra: não. Limites claros. Dizer não é um dos maiores atos de amor próprio que alguém pode praticar. Só que fomos condicionados a temer essa palavra, como se ela fosse sinônimo de rejeição. Desde cedo aprendemos a agradar, a evitar o desconforto dos outros, mesmo que isso nos custe paz. O resultado? Pessoas exaustas, sobrecarregadas, cheias de sims ditos contra a própria vontade. O não é o filtro da dignidade. Sem ele, você se dissolve nas expectativas alheias. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer tudo o que quer, mas não ser escravo do que os outros querem. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, está vendendo um pedaço da sua paz em troca de aprovação. A coragem de negar não é frieza, é clareza. É entender que cada escolha é também uma renúncia, e que proteger sua energia é proteger sua presença. Imagine alguém te pedindo algo que você sabe que não pode oferecer. Em vez de criar desculpas, você respira fundo e diz: não posso agora. Sem justificar demais, sem culpa. Essa simplicidade tem um poder absurdo, porque o não dito com serenidade revela algo que o sim forçado jamais mostra: autodomínio. O mundo respeita quem se respeita. Sêneca dizia: primeiro aprenda o significado do que vai dizer, e só então fale. Essa frase se aplica perfeitamente aqui. Antes de aceitar algo, entenda o que isso custa. Tempo, energia, foco, tudo tem preço. Dizer não é rejeitar o outro, é afirmar o próprio caminho. É lembrar que generosidade sem limites vira autoabandono. Quer ver isso na prática? Observe pessoas realmente centradas. Elas não dizem sim a tudo, e ainda assim são admiradas. Porque o não delas é verdadeiro, não é reação, é escolha. Elas entendem que cada não preserva a integridade de todos os sims que ainda virão. Quem nunca impõe limites acaba se tornando invisível até para si mesmo. O não é um espelho que mostra quem você é. Ele revela suas prioridades, seu grau de amor próprio, sua coragem de ser autêntico. E, ironicamente, é ele que dá valor aos seus sims. Um sim só é nobre quando poderia ter sido um não. Essa é a fronteira entre a manipulação e o respeito, entre viver agradando e viver em paz. E talvez seja nesse ponto que a comunicação estoica atinge o seu auge, quando você entende que o poder não está em dizer mais, mas em dizer menos e melhor. É o que nos leva à essência de tudo que foi dito até aqui, a sabedoria da subtração. Porque no fim, a verdadeira atração não está em adicionar, mas em remover o que é excesso. A maioria passa a vida tentando ser ouvida, sem perceber que o segredo nunca foi falar mais. Foi falar com alma. E agora que você conhece essas 6 palavras, talvez perceba algo incômodo. O quanto do que você diz é verdade, e o quanto é apenas medo disfarçado de opinião. O mundo não precisa de mais vozes altas. Precisa de mentes calmas, corações atentos e pessoas que saibam o peso do silêncio. Quando você começa a praticar isso, algo muda. As conversas deixam de ser disputas e viram pontes. Você para de correr atrás da atenção dos outros e começa a atrair naturalmente quem vibra na mesma frequência, porque presença chama presença. E quando a sua energia é tranquila, até o caos te respeita. Agora pense,
Quantas vezes você falou quando deveria ter calado? Quantas vezes tentou impressionar quando bastava estar ali, inteiro, olhando nos olhos? O estoicismo não é uma filosofia sobre o passado. É um espelho para o agora. E se há algo que ele ensina, é que cada palavra dita sem consciência é uma oportunidade desperdiçada de se conectar de verdade. Então, pratique. Observe-se, fale menos, escute mais. Use essas 6 frases até que elas deixem de ser técnicas e se tornem parte da sua natureza. Porque quando o que você diz nasce do equilíbrio, o outro sente. E quando o outro sente, a conexão acontece. Sem esforço, sem truque, sem máscara. Agora eu te pergunto, você está pronto para se tornar o tipo de pessoa que atrai pelo que é e não pelo que aparenta ser? Se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo a dominar a arte mais poderosa de todas, a arte de estar presente.